deu ao mundo os primeiros planos de um helicóptero para transportar pessoas, a carruagem aérea. A esta concepção seguiram-se muitas outras durante o século XIX, porém a todas fazia falta um motor bastante leve e potente. No fim do século, homens como Ponton d'Amécourt e Forlanini tentaram adaptar máquinas a vapor aos engenhos aéreos, mas sem resultado. Outros, principalmente Saint-Dumont e os irmãos Wright, trabalhavam em aeroplanos de asas fixas. O motor a gasolina veio resolver o antigo problema da propulsão. Tivessem os primeiros voos do homem sido realizados com um helicóptero de asas rotativas, a história da aviação talvez fosse diferente. A invenção do aeroplano ofuscou todas as outras e firmou o emprego das asas fixas. Porém, as asas móveis ainda possuíam seus adeptos, que continuaram a tentar a construção de aparelhos que se elevassem verticalmente no ar. Em 1907, Breguet produziu o primeiro helicóptero a deixar o solo com um piloto a bordo. O aparelho era instável, mas pelo menos serviu para provar a possibilidade da aeronave com asas móveis. Todos estes primitivos aparelhos eram precários e, para a segurança, tinham de ser maniatados ao solo. A estabilidade de uma aeronave com asas giratórias é particularmente difícil. Primeiro, a rotação das pás tende a fazer o corpo do aparelho girar na direção oposta. Isso pode ser anulado quer pelo emprego de um pequeno rotor vertical na cauda, acionado pela mesma força do rotor principal.
quer por 2 jogos de rotores principais que giram em direções opostas. Segundo, quando o aparelho se desloca para diante, uma das pás do rotor se move com a corrente de ar, enquanto outra se move contra ela. Portanto, quando o aparelho avança, a velocidade do ar de uma pá aumenta ao se mover esta para frente. Isso produz uma sustentação desigual, ou seja, instabilidade. A solução deste problema era articular as pás de modo que pudessem bater como asas e também sofrer aceleração ou retardamento em relação uma às outras. Juan de la Cierva foi o inventor e com isso procurou atenuar grande parte da irregularidade da sustentação. Esse dispositivo resolveu outro problema. Como as pás do rotor não mais são fixadas rigidamente, mantém-se em posição somente pela força centrífuga. Toda a estrutura é assim aliviada de um grande esforço. Aparelhos de la Cierva, como este C-19, usavam o princípio das pás articuladas, mas não eram helicópteros, e sim autogiros. O autogiro é propulsionado por uma hélice e o rotor é movido pelas forças aerodinâmicas que atuam sobre este, e não pelo motor. Trata-se, na realidade, de um avião no qual as asas são substituídas por um rotor. O autogiro comum não podia elevar-se verticalmente do solo, embora sua corrida para a decolagem fosse muito curta. Mais tarde, conseguiu-se a decolagem vertical do autogiro, mediante a transmissão da força motriz também para o rotor, o que só era possível nessa fase do voo. Entretanto, prosseguiam as pesquisas com helicópteros. Em 1930, Florini exibiu o seu aparelho com as novas pás articuladas na Exposição de Bruxelas. No mesmo ano, Tascânio estabeleceu o primeiro recorde mundial para helicópteros com um voo de 8 minutos e 45 segundos, percorrendo 915 metros a uma altura de 18 metros. Seis anos depois, o pioneiro Breguet voltou com um modelo muito aperfeiçoado. Seu aparelho marcou os seguintes recordes: duração do voo, 1 hora e 3 minutos, altitude, 157 metros, distância, 44 quilômetros e 255 metros, a uma velocidade de quase 100 km por hora. Breguet usou o que é hoje conhecido como controle de passo cíclico. Isso quer dizer que o ângulo ao qual uma pá do rotor fere o ar é alterado à medida que ela gira com o centro do rotor. A câmara lenta nos mostra o levantamento e o abaixamento das pás sob a influência da corrente de ar e da força centrífuga. Quando o aparelho levanta voo, o piloto segura o manche mais ou menos no centro e a força de sustentação atua verticalmente. O piloto move o manche para diante. A pá que avança, a mais afastada, diminui de passo e se abaixa. A pá que recua, a mais próxima, aumenta de passo e se levanta. De fato, o rotor se inclina para diante. Isso faz o aparelho deslocar-se para frente ao mesmo tempo que o suporta no ar. O nariz inclina-se para baixo em correspondência com o rotor. O piloto decide virar à direita. Manche para a direita. A pá da esquerda se levanta. A da direita se abaixa. O aparelho executa uma curva para a direita. Em 1937, surgiu o primeiro helicóptero realmente prático, o Fokker Achilles. A flexibilidade e o controle deste aparelho foram demonstrados quando Hannah Reitsch o pilotou dentro do estádio de Berlim.
Nessa mesma época, Igor Sikorsky, outro pioneiro que projetava helicópteros desde o começo deste século, conseguia sucesso nos Estados Unidos. Todas essas invenções contribuíram para a produção do helicóptero tal como vemos hoje. Ainda apresenta um aspecto curioso, mas pode voar de um modo que sobrepuja mesmo o voo dos pássaros. Capaz de erguer-se e pousar verticalmente. Detém-se no ar e até executa um giro completo no mesmo ponto do espaço. O desenho dos helicópteros está em contínuo progresso e a precisão de seu controle é uma realidade com que apenas sonhavam os antigos pioneiros. O aparelho britânico Bristol, de um só rotor, leva 3 passageiros e um piloto. Em contraste com as linhas esbeltas do Bristol, eis a estrutura angulosa do maior helicóptero já construído, o Air Force, o cavalo do ar. É produzido pela antiga companhia fundada pelo falecido Juan de la Cierva. Seu motor é tão poderoso que dá aos 3 rotores uma força capaz de erguer um peso além de 8.000 quilos. O Air Force, com a sua enorme capacidade, veio afinal preencher a lacuna que existia entre os helicópteros comuns, com as suas cargas limitadas e o avião. No outro extremo da escala, e também produzido pela companhia Cierva, está o irmão menor do Air Force, um bonito helicóptero de 2 lugares para uso particular chamado Skipper. A companhia Fairey arrebatou o recorde mundial de velocidade para helicópteros com Gyrodyne. Aqui o vemos na ocasião deste feito, desenvolvendo 200 km por hora. Usa uma hélice em derivação em lugar do rotor na cauda, para compensar a torção do rotor principal. Isto apresenta mais uma vantagem, que é de fornecer uma propulsão adicional. Louis Breguet ainda é um dos principais técnicos em helicópteros. Este modelo seu de 3 lugares dispõe de rotores em superposição que giram em sentidos opostos. Um aperfeiçoamento do aparelho alemão Fock Agilis, que conserva a primitiva configuração do rotor, foi produzido pela Seabest e se destina a levar 6 pessoas.
a sudoeste, projetou um helicóptero experimental com um rotor impelido por jatos na ponta das pás. Estes são alimentados de ar comprimido por um motor situado na fuselagem. Uma das vantagens do helicóptero a jato é que, estando a propulsão na ponta das pás, não há efeito de torção a ser compensado. Rotores a jato propulsão têm sido também projetados nos Estados Unidos. Este aparelho experimental de um só lugar foi construído pela McDonnell Aircraft Corporation e se chama Little Henry. São em número infinito os tipos e desenhos de helicópteros. O Sikorsky, agora construído na Inglaterra pela Westland, está sendo usado em experiência no serviço postal. Desce em pequenos campos durante o dia para apanhar a mala das aldeias. Durante a noite, em voo cego, transporta a correspondência de uma cidade grande para outra. Este aparelho demonstrou a possibilidade do transporte interurbano, voando desde o terraço de uma garagem de Londres até a Praça dos Inválidos, em Paris. O Westland Sikorsky foi também usado no primeiro serviço regular de passageiros entre Cardiff e Liverpool. O helicóptero americano Bell está sendo usado no campo com grande sucesso. Para limpeza de pomares, pulverização de plantações e de gado. O vento produzido pelos rotores impele o inseticida para ambas as faces das folhas. Este vento de cima para baixo também é usado como um estranho, porém simples meio de colher nozes que não se estragam na sua queda violenta. O Piasecki, ou banana voadora, é um helicóptero militar norte-americano e parece ter saído de algum romance de Júlio Verne ou H.G. Wells. O helicóptero não tem rival para salvamentos de emergência em locais de outro modo inacessíveis. Ele pode transportar feridos de uma floresta para o hospital. Ou pessoas de um navio encalhado para lugar seguro. Em dezembro de 1946, o almirante Byrd levou helicópteros em sua expedição ao Polo Sul, usando-os para exploração detalhada das regiões que de um avião comum não veria bem e com um trenó não poderia atingir. O Wheeler, que proporciona uma visão ampla em todas as direções, é um pequeno helicóptero que pode ser usado no serviço de policiamento do tráfego ou em levantamentos topográficos. O helicóptero é de grande valor para os turistas. Não há melhor maneira de admirar o Grand Canyon ou espetáculos como este, que confortavelmente instalados no helicóptero, com seu vasto campo de visão e a sua relativa lentidão de voo. Sim, o helicóptero é uma realidade. Ainda possui uma aparência ligeiramente pré-histórica.
mas é tão versátil que veio preencher uma lacuna importante no campo dos transportes. Na época do seu aparecimento, muita gente sonhava possuir em futuro próximo o seu aparelho individual. O Deão de Oxford usou para visitar uma convenção. O helicóptero tem sido usado para a execução de trabalhos que pareciam impossíveis. O helicóptero não suplantará o automóvel nem o avião, mas nos permitirá voar com uma liberdade nunca antes conseguida.